O Fernando Oliveira Batista disse que com a idade nós ficamos mais otimistas, também ficamos mais imprudentes. E, portanto, como ficamos mais imprudentes, eu vou até apresentar uma espécie de uma tese, que é a tese do desfazamento ou da necessidade da grande aceleração. E é este, digamos, o mote, ou é a partir deste mote que eu vou tentar dar uma coerência aos comentários que eu vou fazer. Eu vou fazer 5 comentários, na verdade são 4, mais um desejo final. E como verão, estes comentários têm uma sequência lógica e também verão que, na medida do possível, eu vou mesmo replicar expressões, palavras, frases que eu ouvi hoje durante a manhã e durante a tarde. Portanto, o meu exercício é um exercício de colagem, mas evidentemente não há exercícios de colagem neutros e, portanto, é um exercício de colagem tendo em conta uma determinada visão, um determinado horizonte estratégico. Primeiro comentário, ou primeiro conjunto de comentários. Partir de uma primeira constatação é que, nas últimas décadas, nós temos verificado uma persistente erosão da agricultura familiar, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista social, do ponto de vista económico e do ponto de vista político. Essa é uma constatação para a qual há muitas explicações, genéricas, como a globalização ou a financiarização da economia, a própria ideia de progresso e de modernização. Há várias explicações para que isso tenha acontecido, mas o facto é que nas últimas décadas nós temos assistido a esta persistente erosão nas suas várias dimensões. E o que se percebe que, tendo várias dimensões, elas reforçam-se reciprocamente e, portanto, aceleram ainda mais essa erosão. Não é dessa aceleração que eu quero falar. O segundo comentário é que nós hoje, como alguém disse, nos encontramos numa encruzilhada. Resta saber que encruzilhada é que estamos, ou talvez que leitura é que fazemos dessa encruzilhada. E eu, dentro do tal otimismo, eu gostaria de fazer uma leitura desta encruzilhada em que nós abandonássemos um passado recente que é indesejável para construirmos um futuro próximo que consideremos desejável. Era essa a encruzilhada que eu gostava que nós identificássemos e que levássemos a sério. A favor desta minha leitura da encruzilhada, há um aspecto positivo, ou potencialmente positivo. Portanto, esta é a segunda constatação que se opõe à erosão persistente das últimas décadas. É que nos últimos anos, nós verificamos a nível internacional, a ONU e as suas agências, a OCDE, a União Europeia, nós assistimos a uma retórica que é favorável à agricultura familiar, ou que é, pelo menos, potencialmente muito favorável à agricultura familiar. E, portanto, temos talvez aqui uma porta que está entreaberta e que pode ser aproveitada a favor do desenvolvimento do país, que no fundo é aquilo que nós estamos a discutir. E isso leva-me então ao terceiro aspecto deste ponto introdutório e desta tese do desfazamento e da necessidade da grande aceleração. Nós temos um desfazamento muito claro entre retórica, instrumentos de política e práticas, e nós temos que acelerar rapidamente aquilo que é esta dupla transição, a transição da retórica para os instrumentos de política e dos instrumentos de política para as práticas, neste caso para as práticas de vários atores, nomeadamente, porque é isso que estamos a discutir, dos agricultores familiares ou das entidades que mais diretamente se relacionam com eles. Portanto, este é o meu ponto de partida, encontramos numa encruzilhada e eu gostaria de interpretar essa encruzilhada com base nos dados que tenho, e não apenas em mera conjectura, como disse há pouco, de passarmos de um passado que não é o mais desejável, passado presente, para um futuro que pode ser bem mais interessante. Segundo conjunto de comentários, estas jornadas chamam-se Jornadas da Agricultura Familiar, mas tem, não sei se é um subtítulo que eu gostei muito, que tem a ver com o tal projeto Chapéu, que é Agricultura Familiar, Valorização Territorial Sustentável
no contexto das alterações climáticas. Porque é que eu gostei do título? Gosto do título em si, mas eu gosto sobretudo do que significa o título. O título significa que estamos a olhar para a agricultura familiar, não apenas em si, mas num contexto relacional, quer com um grande desígnio, com um imperativo, que é a valorização territorial sustentável, quer em relação àquilo que é tanto uma ameaça como, em alguns casos, uma oportunidade, que são as alterações climáticas. E este aspecto é importante porque nos obriga, permite-nos por um lado, e obriga-nos pelo outro, a descentrar de uma visão estritamente centrada na agricultura familiar para uma outra visão onde a agricultura familiar mantém-se no centro da nossa atenção, mas é vista nas suas relações que estabelece com outras agendas e com outros domínios. Se assim é, nós, na verdade, temos duas frentes de trabalho. Uma frente de trabalho tem a ver com uma agenda centrada na agricultura familiar. E essa agenda, só por si, é muito complexa, por muitos motivos que vimos ao longo do tempo, do dia. Mas, paralelamente a uma agenda centrada na agricultura familiar, temos uma outra questão, que, embora articulada com esta, é diferente, é estrategicamente diferente e é relacionalmente diferente. É o papel que se espera da agricultura familiar em outras agendas que não estão centradas na agricultura familiar e muitas vezes não estão sequer centradas na questão agrícola. No fundo, essas dimensões foram referidas hoje, quando, a partir da agricultura familiar, se fala no seu papel, no domínio ambiental, da sua importância para as questões alimentares, da sua função do ponto de vista de salvaguarda do património, ou da paisagem, ou do desenvolvimento local, nós estamos a olhar para outras agendas a partir da agricultura familiar. Mas temos que fazer o esforço inverso. E o esforço inverso é colocar a questão da agricultura familiar como resposta a muitas dessas agendas, que são agendas autónomas, que têm uma certa dinâmica própria, que mobilizam determinados atores e onde muitas vezes os representantes da visão da agricultura familiar não estão presentes. Portanto, há aqui duas frentes em simultâneo, a agenda centrada na agricultura familiar e todo um conjunto de agendas onde a agricultura familiar, inevitavelmente, deve integrar o conjunto de respostas. Isso significa o quê? Significa que eu acredito, e mais uma vez, quando eu digo acredito, não é um mero desejo. Quando eu digo acredito é com base em análises. Todos nós nos enganamos nas análises, mas eu tento partir de informação de evidência empírica. Eu acredito que a agricultura familiar está, ou vai estar, nos próximos tempos, no centro de uma constelação de diferentes agendas. E isso é algo novo, é algo que é completamente oposto àquilo que foi a tal erosão persistente, simbólica e concreta da agricultura familiar. Acredito que assim é, e, portanto, isso leva-nos, ou eleva o nosso patamar. Nós vamos ter que ter uma discussão sobre as políticas públicas para a agricultura familiar. Como várias pessoas disseram, precisamos de uma nova geração de políticas públicas para a agricultura familiar, mas nós temos ao mesmo tempo uma outra questão mais complexa, mas mais em aberto, muito mais em aberto, do ponto de vista de oportunidades, que é como é que a agricultura familiar, como eu disse há pouco, entra em outras políticas, porque ela é uma das vias de concretização dos desígnios dessas políticas. Portanto, este segundo conjunto de comentários, por um lado, concretiza aquela, ou procura concretizar aquela minha visão de encruzilhada, e, em segundo lugar, abre o leque de oportunidades. O que me parece, e não foi por acaso quando a Célia me pediu uma nota biográfica, se calhar não repararam, mas eu pus uma coisa que parece completamente contraditória, que é não pus lá nada relacionado com a agricultura e pus logo que era uma das minhas áreas de trabalho, são as questões urbanas. Pode parecer completamente contraditório. Mas isto permite-me ter um olhar mais externo. Deixem-me dar um exemplo muito diferente.
um debate onde eu tenho estado também envolvido, que é o da cultura, que é uma área também que muitas vezes tem um papel muito marginal nas políticas públicas. Hoje em dia não há nenhuma política de cidades onde a dimensão da cultura não esteja presente e onde não seja central. E trazer a cultura para a agenda das cidades foi muito importante para a própria cultura, embora essa iniciativa tenha partido de uma agenda que é externa à cultura. Portanto, eu creio que se passa exatamente o mesmo em relação à agricultura familiar. Abre mais oportunidades, mas também é um debate mais exigente. Terceiro comentário, que procura resumir uma questão que tem um desdobramento e que foi muito focada mais à tarde que de manhã e que eu me parece que é o essencial, porque se nós não nos entendemos sobre o que é que falamos e qual é o universo de que falamos, o universo efetivo de que falamos, não podemos ir longe. Estou a falar de quê? Estou a falar do conceito e da operacionalização do conceito. O que é que nós ouvimos hoje de manhã? Nós sabemos isso, mas é sempre bom ouvir de forma sistematizada. Nós ouvimos, logo de manhã, o Luís Moreno dizer-nos que o conceito de agricultura familiar é impreciso, no sentido, não é que seja pouco rigoroso, é no sentido em que não tem uma delimitação rígida, há vários conceitos e sobrepõe-se a outros conceitos, alguns mais teóricos, outros mais operacionais. Nós vimos também, a partir da informação que nos foi sendo dada, tanto de manhã como agora à tarde, aquilo que nós sabemos, mas que convém relembrar, que a agricultura familiar é diversa. Há um estereótipo sobre a agricultura familiar e pode até, do ponto de vista estatístico, corresponder a um perfil dominante, mas nós vimos nos resultados de vários projetos, nos dados que foram apresentados, repito, de manhã e à tarde, que este universo é um universo diverso, diferenciado, diversificado, tem protagonistas de tipo diferentes, tem as atividades envolvidas têm graus e naturezas de integração diferentes também no mercado e, portanto, essa diversidade deve ser levada em conta, tanto no combate a um certo estereótipo do que é a agricultura familiar, como também no sentido de perceber as dinâmicas em curso. E, em terceiro lugar, por causa da questão da dinâmica, este conceito, como todos, este conceito é um conceito mutante. E nós percebemos, para especialistas mais ainda, para quem está mais de fora e por comparação com outros domínios, isso também é claro, dentro daquilo que nós chamamos do conceito de agricultura familiar, há perfis em emergência e perfis que não estão em emergência. E, portanto, essa dinâmica interna à própria agricultura familiar é preciso ser levada em conta. Dito tudo isto, que significa o quê? Significa que nós temos que ter um conceito ao mesmo tempo claro, mas dinâmico. Temos o outro lado da questão, que é a operacionalização do conceito. E a operacionalização do conceito, quando estamos a falar de políticas públicas, tem sempre duas pernas fundamentais. E essas duas pernas fundamentais, ou dois pilares fundamentais, foram referidos por diversas vezes. Um dos pilares é o pilar jurídico, e estamos a falar do Estatuto da Agricultura Familiar, e o outro pilar é o da estatística. E estamos a falar da tal questão da visibilidade ou invisibilidade de uma realidade que existe no terreno, mas que não tem a devida concretização do ponto de vista das estatísticas. E, num contexto, o que é compreensível, no contexto onde se devem formular políticas públicas com base em evidência empírica, se essa evidência empírica está enviesada, as políticas públicas estarão também necessariamente enviesadas. Portanto, este é o terceiro comentário que eu gostaria de fazer. Todo este edifício e toda esta abertura a várias agendas pressupõe que o conceito de agricultura familiar e a sua operacionalização sejam o mais sólido possíveis, sendo que, como eu referi, essa operacionalização tem dois pilares essenciais, estes dois, o jurídico e o estatístico, e deveria haver algum trabalho adicional, tanto num caso como no outro, para que conceito e universo sejam coincidentes. E não que haja um conceito muito interessante, mas que depois, na prática é
medir, caracterizar, legislar, instrumentos, na verdade não haja o casamento ou convergência que é necessário com o conceito que estamos a utilizar. Quarto comentário, que é também uma síntese do que foi dito, mas sobretudo sistematização para reflexão. É, dentro daquela tese, entre aspas, estou a brincar, evidentemente, dentro da tese do desfazamento e da necessidade da grande aceleração, é olharmos mais sistematicamente para a resposta a dar a esta pergunta, que no fundo quase todos focaram, não chamaram assim, mas focaram. Porquê é que há este desfazamento entre retórica, instrumentos, política e práticas? E nós temos que entender isso com rigor e na sua diversidade. Como sempre, não há uma causa única. Pode haver causas mais pesadas, causas menos pesadas, e, aspecto importante, as causas que foram mais pesadas no passado recente podem não ser no futuro próximo. E essa é outra questão a ter presente no ponto de vista estratégico. Os fatores que explicam esse desfazamento têm natureza diferente e, na verdade, são sempre mais ou menos os mesmos. Ou não há vontade política, ou há interesses resistentes, ou há incapacidade institucional, ou há, como foi dito, características específicas da agricultura, neste caso não é tanto de Portugal, mas é da Europa do Sul, que não se ajustam a instrumentos de natureza mais ampla. O meu papel, o que eu quero aqui salientar não é fazer uma espécie de lista exaustiva para responder à pergunta por que existe este desfazamento. O que eu estou a dizer é que é necessário, parece-me, fazer uma reflexão mais sistemática sobre a existência deste desfazamento, mas também aqui há duas componentes. Há a componente dos obstáculos e há a componente dos aceleradores. E nós muitas vezes centramos-nos nos obstáculos e mesmo assim, se calhar não numa visão suficientemente ampla e não tanto nos aceleradores. Ora, uma análise rigorosa daquilo que é insuficiente, uma insuficiente articulação entre retórica, instrumentos de política e práticas, obriga a esta identificação, quer os obstáculos, quer os aceleradores. Porque eu preciso perceber ambos. Preciso perceber como é que posso gerir estrategicamente os vários obstáculos, já que esses obstáculos têm naturezas de tipo muito diferente, mas preciso também saber quem são os aceleradores. O que são os aceleradores? São atores, são coligações de atores, são instrumentos, são enquadramentos jurídicos. Preciso perceber isso. Preciso perceber isso. Não sou eu que vou dizer quais são, porque esta não é uma área em que eu trabalho. Mas em qualquer área das políticas, esta articulação entre retórica, instrumentos de política e práticas é muito importante e isso obriga a este exercício sistemático de identificação simultânea de obstáculos e de aceleradores. E nós precisamos, ou é necessário, alianças para permitir superar os obstáculos e precisamos também de alianças que mobilizem esses aceleradores, acreditando que esses aceleradores vão, eles próprios, contribuir para superar esses obstáculos. Esse exercício, penso, deve ser feito com maior profundidade, de forma mais sistemática e, sobretudo, como acontece em qualquer política, com esta diferença essencial. É que, como referi há pouco, aquilo que se passou no passado recente não é necessariamente aquilo que se vai passar no próximo futuro. Há linhas de continuidade, há linhas de abertura. E essas aberturas poderão criar novas oportunidades que não existiam no contexto anterior. Já me perdi um bocado. O quinto comentário é sobre esta dupla transição. Não é? Acelerar esta dupla transição da retórica para os instrumentos de política, os instrumentos de política para as práticas. Durante a manhã, também à tarde, mas talvez mais durante a manhã, pelo menos
também no grupo a que eu assisti, foi muito salientado o facto de haver poucos instrumentos ajustados à realidade da agricultura familiar e que os poucos instrumentos são pouco acessíveis, na prática, ao universo a que se dedica. Ou seja, os instrumentos são poucos e são pouco apropriados. Portanto, há aqui um duplo problema. É um problema de serem poucos e de, mesmo existindo, são insuficientemente apropriados. Esta é uma questão que está, eu acho que foi bem identificada, e surgiram várias ideias, várias propostas, que eu penso que contribuem para acelerar esta dupla transição da retórica para os instrumentos e instrumentos para as práticas. Tanto de manhã como à tarde. Vou relembrar só alguns, haverá outros, talvez até mais importantes, mas é título meramente de exemplo para tornar mais claro aquilo que eu estou a tentar dizer quando falo no acelerar desta dupla transição da retórica para os instrumentos e instrumentos para as práticas. Foi falado sobre a necessidade de uma avaliação dos resultados obtidos em instrumentos que têm uma incidência direta, positiva ou negativa, direta sobre a agricultura familiar. Foi falado na necessidade de afirmar efetivamente na política agrícola as componentes ambientais, territoriais e alimentares, e outras. Já falei nesta necessidade de articular com outras agendas. Foi falado hoje de manhã na necessidade, não é novidade, mas tem que ser concretizado e concretizado com outra forma, a ideia de pagamento de serviços ecossistémicos. Uma questão essencial e que eu vejo difícil ser sequer pensada sem introduzir ou sem atribuir um papel importante à agricultura familiar. Foi falado hoje à tarde na necessidade de existir um cadastro rigoroso para perceber de que universo estamos a falar. E o universo é universo do ponto de vista quantitativo e qualitativo. As duas coisas. Mais uma vez, a questão do conceito e da operacionalização do conceito. Foi falado hoje de manhã, sobretudo, de várias maneiras e por várias pessoas, a importância dos serviços públicos de proximidade. Foi falado também, houve um grupo sobre isso, sobre a questão da governança, da participação e do envolvimento e articulação de entidades de natureza diferente e que têm também escalas diferentes de atuação. Tudo isto é importante, porquê? Porque ilustra que quando eu estou a falar em acelerar esta dupla transição, não estou a falar de uma coisa teórica e abstrata, o que estou é a tentar dar uma visão mais integrada de uma série de aspectos que por diversas vezes surgiram hoje através dos vários intervenientes. Ou seja, dar uma lógica articulada a esses vários aspectos, porque esta lógica articulada dá mais força e dá uma racionalidade muitíssimo mais forte do que se considerarmos estes vários elementos de forma solta. Ou seja, se olharmos para esta questão, como acelerar esta dupla transição, e se tivermos a resposta à frente, essa resposta é uma resposta sistémica, integrada, completa, que deve integrar estas várias dimensões. E, de acordo com aquilo que eu comecei por dizer, eu creio que seria empobrecedor do ponto de vista do aproveitamento de potencialidades. Seria empobrecedor limitar a discussão das políticas favoráveis à agricultura familiar à PAC. É evidente que a PAC será sempre a grande política que vai condicionar diretamente o futuro da agricultura familiar. Mas tornar a agricultura familiar menos dependente da PAC é muito importante. Ou seja, mais uma vez temos duas frentes em paralelo. Há uma que tem a ver com a estrutura da PAC, mas há outra que tem a ver com outras agendas. E as outras agendas são agendas com outros atores, são agendas com outros enquadramentos estratégicos, são agendas com outros protagonistas. E, portanto, esta ideia de tornar
o debate sobre o futuro da agricultura familiar na ótica das políticas, é sempre nessa ótica que eu me estou a colocar, menos dependente da PAC, sem que isso queira dizer que a PAC não é importante, é evidente que é a mais decisiva, será sempre a mais decisiva de todas, mas diminuir a dependência do futuro da agricultura familiar da PAC, eu penso que é uma questão essencial. E isto leva-me então, nem é bem ao último ponto, aqui sim, é um desejo. É um desejo. Nós hoje estamos a discutir a agricultura familiar, porque este encontro é sobre a agricultura familiar, é óbvio. Mas o que eu gostaria verdadeiramente, e eu penso que será um passo futuro, é nós discutirmos a agricultura familiar como um elemento fundamental da concretização de outras agendas, porque é preciso perceber que a agricultura familiar é um elemento fundamental para gerir por antecipação riscos existenciais. Esta é uma questão fundamental. Nós não podemos discutir as alterações climáticas, nós não podemos discutir a sustentabilidade ambiental, nós não podemos discutir o futuro da saúde, nós não podemos discutir o futuro da alimentação sem discutir a questão da agricultura familiar. Estamos a falar de riscos existenciais, riscos que colocam em causa a vida, existenciais do ponto de vista de humanos e não humanos. Humanos e não humanos, não estou a restringir à questão dos humanos. Ora, a agricultura familiar faz parte do centro da resposta a múltiplos riscos existenciais. E é isso que nós temos que perceber. Não estamos a discutir apenas o futuro da agricultura, embora isso seja essencial. Estamos a discutir o futuro da humanidade, estamos a discutir o futuro do planeta. Ou seja, estamos a discutir como gerir por antecipação riscos existenciais.